sequência dessas discussões sobre a PEC, a reforma administrativa, e essa é a primeira das próximas, né? Bom, a gente vai fazer uma abertura aqui, depois eu vou passar a palavra para a Ana Paula, que é nossa escolhida lá no Conselho Administrativo do IPREV. Depois a Margarete vai fazer umas considerações. Eu sei que estava previsto para o Gerson, mas de última hora ele declinou, teve um problema com alguma coisa lá de modem, de conexão, e a gente resolveu manter a live de pé, porque já estava todo mundo preparado para isso, então a gente resolveu deixar a live de pé. Então a gente vai fazer a abertura, a Ana Paula, a Margarete vai fazer algumas considerações sobre o que está rolando nos bastidores dessa PEC. Logo em seguida, a gente abre para perguntas, ok? Então, sou Rogério, sou presidente da DESP e do Sindigestor também. Essa reforma, a gente decidiu trazer essa live, porque essa reforma, apesar da gente considerar necessária uma reforma administrativa, do jeito que ela está sendo colocada, é muito preocupante para o servidor público. E, por incrível que pareça, não são para os próximos servidores. Esses problemas eles vão atingir em cheio qualquer servidor público do Estado. Algumas questões que não deveriam nem estar sendo discutidas numa reforma administrativa, porque não vai ter ganho de eficiência, não vai ter economia de recurso público, vai, pelo contrário, prejudicar o serviço público. Alguns pontos cruciais dessa reforma, do jeito que ela está sendo colocada. Em especial, eu chamo a atenção para a estabilidade, que não é uma prerrogativa do servidor. A estabilidade, ela tem a função de proteger o Estado dos desmandos de possíveis ditadores governantes. Porque você retirar essa peça fundamental para a condução da gestão e avaliação e desenvolvimento de políticas públicas, você só prejudica o Estado. A gente sabe disso, vários servidores, por prerrogativa da estabilidade, por seguir normas e por pensar no interesse público, fazem seus pareceres, suas considerações e seus despachos, preservando o Estado, mesmo que o governante queira fazer alguma coisa que prejudique o Estado. Se o cara não tiver estabilidade para dizer isso, ele não vai ter essa possibilidade de fazer, né? Outras questões são muito cruciais. A gente tem uma avaliação que está já disponível no nosso site, do nosso advogado, o Chigueiro. Ele pegou o que funciona hoje na Constituição e o que seria mudado com a reforma. Ele fez um quadrinho comparativo e pontuou lá algumas mudanças. Esse material está disponível para que a gente compreenda. Com relação à parte política, a gente está seguindo as recomendações da FENAGESP, a Federação Nacional do Gestor Público. A gente faz parte dela, a gente se mobilizou junto com eles, estamos tratando disso junto com eles. E estão promovendo essas lives. A ideia é buscar várias partes da sociedade civil que estejam falando sobre isso. Então, vamos ter uma sequência de lives. Essa é a primeira. Nessa, teríamos a presença do Gerson, ex-presidente da DESP, e da Ana Paula, que é nossa representante lá no Conselho Administrativo do IPREV. O Gerson não pôde aparecer, teve alguns problemas de ordem técnica lá com o computador,
e declinou de última hora. Por isso a gente manteve a live de pé. Então, conforme combinado no início, eu vou dar a palavra para a Ana Paula, que é a conselheira da ADESP lá no IPREV. Ela vai fazer algumas considerações do que ela achou relevante nessa PEC da reforma. Pode falar, Ana. Para quem não me conhece, né, ele já me apresentou, eu sou Ana Paula. Eu estou como conselheira do IPREV, atualmente, né, indicada pela ADESP, e trabalho na Secretaria de Justiça, Estado de Cidadania, lá no Na Hora de Sobradinho. Eu separei alguns pontos que eu achei bem preocupantes aqui na reforma, né, que está sendo bem comentada sobre a estabilidade. O que fizeram com o servidor público? Demonizaram o servidor público e estão dizendo que a estabilidade é como se fosse um penduricalho, um benefício, uma coisa para ele se encostar. E não, a gente sabe qual é o significado, né? A gente é para proteger o serviço e o Estado, não só o servidor público. O mau servidor público, né, aquele que não quer trabalhar, aquele que comete crime, ele tem que ser punido, tem que ser avaliado. Nós temos no nosso ordenamento jurídico já formas de poder punir, de avaliar o servidor ineficiente. Tudo bem que ainda está faltando regulamentar aquela, né, a nossa avaliação de desempenho para ficar uma avaliação bem, né, objetiva, né, ainda está faltando isso. Melhor, então, essa avaliação de desempenho, né, que cobre do servidor, que avalie, assim, eu sou a favor que nosso serviço público melhore, né, tenha qualidade, né, no serviço, e a gente sempre busque melhorar, né, não é para a gente ficar encostado, né. Então, assim, eles separaram em 5 vínculos, né, dentro do serviço público, né, que foi o vínculo de experiência. Nesse vínculo de experiência aqui, eu achei, assim, eu creio que não deva passar, mas é muito preocupante, porque tanto o servidor, né, que agora vai separar em carreiras típicas de Estado, e o servidor com prazo do indeterminado. Eles vão fazer concurso público, vão ser aprovados, o de prazo indeterminado vai ficar a experiência de 1 ano. Quer dizer, se tem 10 cargos, né, tem 10 vagas, né, de cargo, passam, né, tem os aprovados, eles devem convocar umas 20 pessoas, ou sei lá, 30 pessoas, porque no final desse período de experiência vai ter avaliação de desempenho, e os mais bem avaliados é que vão continuar no serviço para trabalhar mais 1 ano e se tornar, não, esse o determinado nem vai ficar estável. E os de carreira típica de Estado vão ser 2 anos. Aí imagina só, um fiscal passa num concurso, trabalha, tem acesso a arquivos sigilosos, a documentos, né, que não podem ser passados, a vínculos estratégicos do governo. Aí ele fica esses 2 períodos de experiência com toda essa informação que é preocupante, né, para ser passado para fora, e depois, não, você não passou nessa experiência, pode ir embora. E ele vai embora com toda essa informação. Como que vai ser punida essa pessoa, né? Se ele passar isso para uma empresa, né, que é inidônea, né, alguém que está querendo cometer um crime, né, eu acho que abre brecha para acontecer mais casos de corrupção, né, que a gente tem visto. E também, qual vai ser a forma de avaliação? Ela vai ser objetiva? Como que vão ser escolhidos esses servidores, né, que vão ficar na carreira típica de Estado ou não? Eu não sou a favor que separe carreira típicas de Estado e aqueles de prazo indeterminado. Não. Continue a estabilidade, que é uma garantia, a segurança jurídica, né, tanto para o Estado quanto para o servidor, tem que continuar, não pode acabar. E aí eles melhoram a avaliação de desempenho. Coloque mais exigência, né, cobre mais do servidor, dê mais, né, também, né, assim, não adianta cobrar sem dar contrapartida, né, sem melhorar, né, a gente pode ver todos unidos para melhorar, né, o serviço público. E aí também eles criaram um cargo aqui de liderança e assessoramento, né, eles extinguiram a função de confiança e os cargos em comissão. E na lei dizia que tinha aquele percentual mínimo, né, que tinha que ser de servidores de carreira, com vínculo, e, né, para poder não extrapolar. E aí eles tiram isso, e ficou assim, como que eles vão escolher? Qual vão ser os critérios? E eles ainda colocaram que a parte estratégica, gerencial e técnica. Então, eles podem nem escolher mais servidor público para ter os cargos estratégicos, para ficarem nos cargos estratégicos. Eles vão escolher quem eles querem na política, né, pessoas que eles vão poder controlar, né, que eles vão poder interferir no serviço. Então fica muito preocupante isso, e a gente vai perder força até na carreira, né, porque a gente está na carreira, diz que não vão mexer com quem já está.
Mas aí entram os próximos servidores, como que a gente vai se unir com eles para melhorar a nossa carreira? Eles não estão, não tem, não sei se a gente vai ser considerado carreira típica de Estado, não sei qual vai ser o critério, né, para eles escolherem quem vai ser carreira típica de Estado ou não, que a futura lei complementar, que a gente nem sabe quais são os critérios que eles vão escolher. Aí a gente pode ser que a gente nem seja escolhido como carreira típica, é como que a gente vai se unir com outros servidores para lutar por nossa carreira, né? Então é um ponto que eu não concordo, a estabilidade tem que continuar, a gente não pode deixar que isso passe, né, dessa forma que está. E esse vínculo de experiência também, nem pensar, né, porque ele vai trabalhar, está gastando dinheiro, recebe dinheiro e depois vai embora, não é avaliado, não é bem avaliado, a gente nem sabe quais são os critérios, né, e aí pronto, tchau. E tem uma outra coisa também, vai ficar tão ruim para o serviço público, que vai ser melhor até ser empregado público do que servidor de prazo indeterminado, porque o empregado público tem FGTS, ele pode ser demitido? Pode, mas tem FGTS. Vai ter uma contrapartida, sim, para esses servidores que vão ficar de prazo indeterminado, a gente não sabe, né? A futura lei não sabe como é que vai ser. Vai simplesmente vai embora, tchau, aí então a pessoa trabalha 20 anos, extingue cargo, tchau, né? É estranho. Então, eu acho que não vai melhorar a qualidade, isso aí não vai fazer piorar, eu entendo que vai piorar a qualidade do serviço público. Então, sim, esse é o fato que a gente não pode deixar passar. Outro fato preocupante também foi a ampliação do decreto autônomo, né, dele poder extinguir órgãos, fundações, né, e possivelmente os cargos juntos, né. Quem ficou, que é estável ainda, vai ser redistribuído porque a nossa lei, né, diz que no fundo não vai ser, nós vamos ser atingidos. Mas as pessoas que estão, né, no período determinado, essas aí, vou para a rua, né, não tem como, né. E aí você vai ficar extinguindo órgãos sem passar pelo Congresso, né, e tudo vai ser na mão do presidente, que ditador que vai pegar isso aí, né? Que forma que ele vai fazer? Ele vai, por interesse de governo, eu não gosto do órgão tal, porque não quer fazer o que eu quero, eu vou lá e extingo o órgão. Né? Qual vai, né, que segurança que a gente vai ter, né? Esse eu também não pode ampliar esse decreto autônomo, tem que deixar da forma que está. Né? E ele também está dizendo aqui, pelo menos uma parte que eu li aqui, que eu entendi, eles, além de excluir os cargos vagos, eles vão poder também excluir os cargos ocupados. Né? Então, não dá. E também, aí a parte que envolve o IPREV, né? E tem aqui no artigo 9, né? Eu vou até ler aqui o artigo 9, né? Que ele fala na parte de previdência, né? Aí ele fala, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular, por meio de lei complementar, publicada no prazo de 2 anos, contado da data de entrada em vigor da emenda à Constituição, os servidores que vierem ser admitidos para o cargo com vínculo por prazo indeterminado, no prazo do inciso 3, capítulo 39A, inclusive os de vínculos de experiência ao regime geral de previdência social em caráter irretratável. Quer dizer, se nós não fomos considerados, né, carreira típica de Estado, entram os novos servidores, né? Então, para os outros servidores, para todos os servidores, né? Não só para a nossa carreira. Os novos servidores não vão mais, se eles passarem para o regime geral de previdência, como que vai se sustentar o IPREV, por exemplo, o nosso regime de previdência? Se os novos servidores não vão contribuir, como que vai ser isso, né? Como que a gente vai poder se aposentar, como que a gente vai receber a aposentadoria? Então, não atinge, essa reforma, como eles estão dizendo que não atinge os atuais servidores, eu vejo que atinge. Vai ser ruim para o servidor que está atual, para o servidor que vai entrar e para a população, que não vai ter o seu serviço com qualidade. Com certeza a qualidade não vai melhorar. E abriu brecha para corrupção, para interesses escusos, né? Está abrindo brecha para essas coisas. A gente está lutando contra a corrupção e deixa passar uma coisa dessa que vai abrir brecha para isso. Esses são os pontos assim que eu escolhi para falar, para não falar muito tempo, né? Que eu acho bem preocupante, né? E nós temos que nos mobilizarmos, né, para não deixar essas coisas passarem, estar conversando com os deputados, e conversar até com a população, né, de repente publicar no site, mostrar que a estabilidade é importante, não só para os servidores, como para o próprio cidadão que vai ser atendido, que procura o atendimento, né, nos órgãos públicos, mostrar para a sociedade que não é nossa culpa, estão jogando no nosso colo todas as mazelas que acontecem no serviço público, não é a nossa culpa só. Eu sou a favor que, enfim, aconteça uma reforma, sim, que, né, tire as coisas que não são importantes, mas que o servidor público tem que ter estabilidade e tem que ter garantido, tem que ter sua segurança jurídica para poder trabalhar, para não ter interferência, né, política. Se vocês quiserem falar alguma coisa, era isso que eu
Eu iria falar, eu sou um pouco tímida para falar, mas acho que vocês entenderam, né? Obrigado, Ana Paula. Mais umas considerações aí sobre Margarete? Estou aqui. Umas considerações aí suas. Olha só, eu puxando gancho pelo que a Ana Paula trouxe, eu acho que foram falas muito coerentes e bem centradas, trazendo principalmente a questão da estabilidade. Eu vou fazer aqui o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho lido, estudado. Primeiro ponto que eu trago aqui para a gente. Está se falando sobre uma reforma administrativa. Só que quando a gente fala de administração, a gente não fala só de pessoal. A gente fala de vários outros pontos. E os diversos pontos não estão tratados nessa reforma. Então, para mim, ela já não pode ser chamada de reforma administrativa, porque ela só fala de pessoal, quando a gente vai olhar. Outro ponto, se fala sobre muitas coisas da estabilidade, e aí o que a gente vê na defesa, né, do nosso ministro da Economia, do secretário-geral de Pessoal da União, que ele diz, porque nós precisamos regulamentar. Mas uma regulamentação de uma avaliação de desempenho que nós, como servidores públicos, defendemos e acreditamos, ela não precisa ser feita por uma proposta de emenda à Constituição. Ela pode ser feita por outros regramentos, por outros tipos de instrumentos administrativos. E aí, assim, são os dois pontos que eu coloco já de amplitude. Quando a Ana Paula colocou a questão da estabilidade, a gente precisa tratar diversos pontos. A questão, quais são essas carreiras típicas de Estado? Na União, isso também não está claro. Quando os debates que eu tenho acompanhado, muitos servidores têm pontuado isso. Não está claro. O que são essas carreiras típicas de Estado? E aí a gente tem que lembrar também que a gente precisa acompanhar as últimas aprovações que têm acontecido ao longo do tempo com o nosso Congresso, com a Presidência da República. Por quê? A gente tem um movimento já de uma deteriorização do Estado. Margarete, você está fazendo defesa aqui para isso? Não, gente, nós somos servidores públicos, somos servidores do Estado. Então, até pela estabilidade que nos é garantida, nós temos uma questão de perenidade. No mínimo, uns 30, 35 anos quando passa no concurso. Acho que para a gente, depois da reforma da Previdência, são mais uns 15, 20 anos, né? Se nada mudar até lá. Então, assim, a gente precisa estar observando o que vem acontecendo ao longo dos anos. Nós, quando fizemos o concurso e passamos em 2005, nós pegamos muita coisa do que vinha de 1988 da Constituição. E muito daquilo que é proposto na Constituição ainda não foi consolidado como Estado, como gestão pública. Então, a gente precisa estar atento a isso quando vem uma proposta de emenda à Constituição. E aí, quando a gente fala de uma carreira típica de Estado, peraí, quais são as carreiras? Nós não consolidamos ainda toda a garantia quando a gente fala de uma garantia à saúde, de uma garantia à educação, de uma garantia à segurança. Então, isso tem que estar muito claro. E você trouxe até um exemplo que assim, suponhamos que tem um contrato de experiência para um delegado. Um delegado, ele teve um contato com o processo investigativo. Ele teve todo um acompanhamento durante 2 anos. A gente sabe que uma investigação leva muito tempo. A gente tem vários exemplos. Suponhamos que fosse a Operação Lava Jato. Nossa. Que tivesse... O que ia acontecer? Por mais que a gente saiba, olha, está trazendo muita coisa, mas ela trouxe muitos apontamentos que são importantes no processo investigativo e do combate à corrupção. Teve falhas nos ritos, que é o que está vindo à tona? Pode ser que tenha acontecido.
Ok, mas e se fossem pessoas que não têm um vínculo com o Estado? Ou que tem esse vínculo provisório? Será que a gente conseguiria trazer à tona tanta coisa? Vou trazer a investigação aqui do DF que a gente coloca sobre a questão dos cartéis. Essa é a questão que a gente está tendo agora da saúde. Nossa. Será que a gente... Então, assim, são pontos. E mesmo a gente tendo hoje a estabilidade, a gente ainda não consegue a qualidade de vida e que nos é garantida constitucionalmente. Será que não tendo a estabilidade, isso vai melhorar? E como você mesmo falou, a gente precisa mostrar isso para a população. Eu brinco assim, eu vou no mercado, eu ando muito aqui perto de casa, e aí eu vejo, às vezes, conversando, e, mas aquele pessoal do posto de saúde atende muito mal. E aí, quando você conversa com as pessoas, mostra, olha, realmente, ele poderia estar te tratando melhor, porque eu acho que nada justifica você destratar uma pessoa. Mas quando você fala para eles de como efetivamente a cadeia funciona e explica, a pessoa, é? Aí ela fica assim, ó, você não gostou do atendimento dele? Então, olha só, eu concordo que a senhora tem que reclamar. Então, vamos ligar no 162? O que é esse, minha filha? 162 é a Ouvidoria Geral do Distrito Federal. A gente, como servidor, tem obrigação de tratar a senhora bem. Não tratou? A senhora pode falar, fui no posto de saúde, tal lugar, tal dia, tal hora. E nós somos obrigados a apurar isso. E aí o servidor vai ter que explicar porque ele não tratou bem a senhora, e a senhora vai ter uma resposta adequada. E se não tivesse o vínculo? Como seria isso, né? E aí um outro ponto que, assim, a gente defende realmente a regulamentação de uma avaliação de desempenho com instrumentos objetivos e claros, né? E uma outra questão, com todos sendo avaliados, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala só da ponta, de avaliar a ponta, que era algo que eu já trabalhei na hora, como você trabalha, e eu sempre questionei isso. Eu falei, gente, espera aí, a gente tem que ter um instrumento que vai trazer todo o ciclo, porque aquele que está na ponta é quem leva a porrada. Mas quem trabalha na burocracia é quem tem que dar o suporte para quem está lá na ponta. Então, nós precisamos entender todo um ciclo de gestão. Tem todo um ciclo de atendimento. Aquele profissional que está na ponta, ele é amparado por vários e vários, e vai passando de cadeia em cadeia, que vai chegar em alguém que é, suponhamos, o secretário de Estado, que é o governador. Então, a gente precisa, assim, deixar isso mais claro, né? O servidor não tem que ser saco de pancada e o culpado de tudo, como vem sendo vendido há muito tempo, né? Um outro ponto que eu achei muito importante, a gente falou assim, olha, o servidor público ele pode ser demitido. E o que eu tenho notado? A gente tem uma regulamentação que tem ali da 840 e da 8.112 os processos correcionais. Só que quando a gente vai fazer um estudo sobre como esses processos correcionais eles têm acontecido, os processos muitas vezes estão parados. Você perde em prazo de prescrição. E por que você perde? Porque a nossa legislação é muito clara. Servidor efetivo que é responsável por participar desses processos investigativos com as comissões. Se eu estou diminuindo o número de servidores efetivos para estar nas comissões, como que isso vai ser apurado? Se eu estou em um órgão em que o chefe não tem interesse em que isso seja apurado, e eu não tenho uma corregedoria por trás, que seja a corregedoria geral do local, para que impulsione que isso aconteça e pressione, como isso vai acontecer? Então, são ciclos e vários normativos que já existem, que muitas vezes não têm funcionado adequadamente pela má gestão atual, e que se a gente aprova processos em que tiram a estabilidade, a gente afeta muito mais, a gente não melhora.
a gente não vai na raiz dos problemas. É uma apresentação de paliativo, né? E por fim, que eu acho que é muito preocupante, muito mesmo, a gente está numa tendência de confundir Estado com governo. O Estado, nós somos servidores do Estado, nós somos perene. O governo, ele dura 4 anos, ou 8 anos, se for reeleito, mas ele precisa estar inserido dentro de uma estrutura. Eu sempre brinco e explico para as pessoas o seguinte, falei, olha, o presidente, o governador, os deputados, eles são eleitos, é como se eles fossem contratados por um período determinado. Não apresentou o que você quer? Vai embora. O servidor público, ele tem responsabilidade de fazer a máquina funcionar, de fazer as coisas funcionar adequadamente e de estar, às vezes, revisando se uma legislação não está funcionando adequadamente e propor mudanças. Então, a gente precisa também pensar que governo está inserido no Estado e está deixando isso muito claro para a população. Então, assim, são as minhas considerações e eu venho trazer também para a gente algumas pessoas. Dá licença rapidinho, deixa eu pegar uma água aqui. Você engata na falação aí, mulher. Desandou a falar, né? Não para. Começou e não para. Então, assim, eu tenho acompanhado muito três pessoas que estão envolvidas nesses debates, e eu sugiro para vocês estarem observando. O professor Israel, ele é chefe, eu não me recordo agora se é da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, ele está inserido muito nesse debate, está participando de vários movimentos, e eu acho que ele tem tentado trazer muito à tona isso tudo que a gente falou até agora. Tem uma professora de Direito também, que é a professora Nelma Fontana, que ela está fazendo um trabalho para propor um texto alternativo. E ela está propondo várias discussões, algumas lives. Então, quem puder seguir, acompanhar, eu estou achando ela bem coerente e bem alinhada dentro disso que a gente está falando. Uma outra pessoa que, assim, eu gosto muito do trabalho dela é a professora Gabriela Lota. Ela até participou de uma live com o pessoal da ANESP, que é a Associação dos Gestores da Área Federal, e foi muito interessante, ela trouxe muito disso tudo que a gente está conversando para o debate. Então, acho que são pessoas que a gente tem que estar acompanhando, tem que estar participando, e principalmente, gente, vamos acompanhar aí nossos parlamentares, nossos legisladores, para a gente estar observando se de fato que eles andaram prometendo em campanha é o que eles têm feito, né? Vamos avaliá-los também, tá? Então, essa é a minha contribuição. Rogério, eu vou passar a palavra para você. Obrigado. Pessoal, então a gente se propôs a fazer, a gente está com essa ideia de fazer uma sequência de lives sobre esse assunto. Nós vamos gravar, disponibilizar no site. A gente tem o que o Shigeru observou do que é a Constituição hoje e o que está sendo proposto de mudança. Ele pontuou item a item os artigos da Constituição, ele fez isso, está também disponível no nosso site, e a gente pretende buscar pessoas que estão inseridas nesse debate. A ideia é buscar, de repente, o professor Israel para fazer uma live com a gente, buscar essa professora de Direito. Tem uma segunda rodada que já está prevista, que está tomando a Paula, que é com os sindicalistas do Distrito Federal, de carreiras parecidas com a nossa, auditor de controle, auditor fiscal, procurador do DF. A gente está procurando fazer uma live com ele, com a participação da gente. A gente vai sediar essa live, e o posicionamento deles também, para que a gente articule junto. Relembrando aqui o que eu falei no início, os gestores, eles
nós do Distrito Federal, a gente faz parte de uma Federação Nacional de Gestão Pública, que é a FENAGESP, e a gente está inserido nela, está fazendo parte dela, então alguns movimentos que estão sendo feitos, a ADESP está assinando embaixo como membro da FENAGESP. Então, quando alguém disser que a ADESP não está fazendo nada para mobilizar, não sei o quê, a gente está fazendo, nem a ADESP e o Sindigestor, que é o mais caro do Sindigestor, isso, a gente está imbuído nessa Federação Nacional para fazer frente a visitas com deputados. Existe uma diretoria executiva, nós não fazemos parte da diretoria executiva, fazemos parte da FENAGESP. Então, eles têm um grupo e a gente discute muito sobre isso. E estão sendo tomadas providências com relação à pressão de deputados e senadores, além das nossas conversas corriqueiras aqui com quem a gente puder fazer. Então é isso. Eu vou abrir agora para eventuais perguntas especialmente sobre essa live, para que a gente possa aí dar uns 3 minutos e encerrar a live de hoje. Tem alguma pergunta? Eu esqueci de comentar até uma coisa que eu ia falar, né, em relação ao período de experiência, que eles querem enxugar a máquina pública e pagar menos o pessoal. Eles sempre falam, né, que a culpa é do pagamento da folha de pessoal. Como é que eles vão colocar tantas pessoas no bico de experiência que não vão ficar no serviço público, vai pagar sempre, acho que o dobro, né, do número de vagas, vai escolher depois só os que vão ficar 2 anos, por exemplo, da carreira de Estado, que paga, né, que é o salário mais alto, e o restante, que eu não estou entendendo, você quer enxugar, como é que vai fazer uma coisa dessa, né? É uma coisa que ficou incoerente. Olha, a gente teve um entendimento de uma decisão, alguns anos atrás, de que alguns serviços públicos, eles podem efetivamente ser terceirizados. Então, então, por isso que eu falei, gente, a gente tem que acompanhar tudo que está acontecendo ao longo do tempo. Porque, ao mesmo tempo que a gente teve esse entendimento, logo depois vem essa proposta de reforma, e a gente ainda ouve um secretário de Economia falar, olha, tem fulano de tal que recebe muito pouco. E quando você olha o quanto que o fulano de tal recebe muito pouco e faz uma análise com um professor ou com um médico de uma área de atendimento, e a gente não pode pegar por base o Distrito Federal, porque quando a gente coloca nos comparativos nacionais, nós somos ainda considerados ricos. Então, quando a gente pega um médico municipal, o salário que o cara recebe é 20, 25 vezes o que está sendo mal pago. Então, assim, a gente tem que também estar atento a isso. Que lógica é essa que a gente tem defendido, né? Que é isso? Então, é complicado, viu? Na hora que a gente olha, fala, vamos mudar, mas tira do servidor que ganha muito, mas a gente fica aqui, opa, peraí, né? Não é todo mundo igual? Então, vamos tirar primeiro, vamos enxugar, até porque a torneira, quem enche o balde é o executivo. E a torneira sai para todo mundo. Então, como que é isso, né? Rogério, tem alguma pergunta? Bom, eu não... Franklin, você viu alguma aí? Está passando aqui algumas perguntas. Você anotou alguma? Franklin? Foi ver a novela. Agora não tem nenhuma pergunta. Gente, então... É isso, né? Abre o espaço. Já Rogério. Eu queria... Alguém tem alguma pergunta? Quem? A Viviane quer falar. Não, eu quero falar. É o seguinte, eu queria propor, já que vão ter outros encontros,
eu queria propor o seguinte: se eles falam tanto em reforma administrativa, né, e voltado para equiparar com o serviço privado, então eu acho que nós poderíamos poderia sim ser trazer a questão das empresas privadas para dentro do setor público, sim, o jeito, talvez, de administrar. Porque até o que eu estou vendo até agora, eu só vi que está massacrando o servidor. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão de avaliação do servidor, nós sabemos que a avaliação de desempenho é necessário, precisa ser feito, já tem sido feito, porque muitas vezes eles falam, não é feito há alguns anos, porém, deveria se levar, por exemplo, para o lado da empresa privada, adotar uma avaliação 360 graus, onde o subordinado pudesse também avaliar a chefia, lembrando do seguinte fator: nós sabemos que nós temos hoje, somos chefiados por muitos comissionados. Aí você vai ficar, estou dando um exemplo só, isso a gente pode levar para cada situação, dentro da aposentadoria, enfim, N coisas que a gente pode trabalhar olhando por essa perspectiva. Mas voltando ao que eu estava falando, por exemplo, a gente pega essa avaliação 360 graus. Hoje, muitos são subordinados a apenas servidores comissionados. Quando você vai avaliar, por mais que você adote um 360 graus, por exemplo, o que acontece? Ele pode te avaliar, você que é um cargo efetivo, tá? Você é de carreira, você sabe que você faz de tudo para poder fazer a coisa certa, eficiente, eficaz, enfim, para o Estado. Porém, muitas vezes, por questões políticas, nós enfrentamos algumas barreiras. Isso é certo, é ciente de todos os servidores. Nós passamos por isso. Nós passamos por isso quando vai fazer uma sindicância, um processo disciplinar. Às vezes, muitas vezes até, alguns já sofreram até ameaças, enfim. E isso daí não vai adiante. Então, quando você pega e avalia, por exemplo, a sua chefia, que é um comissionado, certamente ele vai ser punido por isso. Nós temos que pensar na questão da avaliação dele se for negativa, porque ele pode te avaliar e te prejudicar para o resto da sua vida. Esse não, esse vai ser exonerado, e o que vai acontecer? Quando chegar um outro governo, ou até mesmo pode ser exonerado agora, daqui a um mês, ser nomeado em outro lugar por questões políticas. Então, que punição que um servidor desse comissionado vai ter no processo avaliativo? Ele pode continuar errando. Muito disso acontece. Lógico, nós temos que ver também, nós temos servidores efetivos bons, temos servidores efetivos ruins, temos servidores efetivos comissionados bons e comissionados ruins. Não estou levando para esse lado. Agora, eu acho, sim, poderia ser adotado, estou dando um exemplo, um 360 graus, mas tem que ver também até que ponto isso vai ter resultado, vai surtir efeito. Porque muitas vezes só vai ser prejudicado o servidor efetivo. Então, é esse tipo de coisa que a gente poderia analisar. Então, como vão ter outros encontros, nós podemos propor algumas coisas nesse sentido da administração, da economia, cada um tem uma experiência aqui, psicólogos, né, sei lá, enfim, diversos que podem levar para compor essa reforma administrativa, porque, igual a Margarete falou, até agora não se tem uma reforma administrativa. A gente só viu o massacre do servidor até agora. Então, eu queria colocar isso aqui e a gente, de repente, pensar alguma coisa para os próximos encontros. É como se nós fôssemos descartados. Sim, Viviane, eu acho que a gente vai ter que fazer uma série... E aí, a proposta é essa, a gente vai fazer live, vai estar aberto para as propostas de quem que a gente deve trazer, isso está aberto à discussão. Tem o grupo dos delegados, o grupo dos associados, que podem ser colocadas sugestões lá para que a gente faça as próximas lives. Isso tudo está... Essa é simplesmente a primeira. Eu queria relembrar que o Gerson declinou na última hora de participar, 6 horas da tarde, porque ele teve um problema
com o computador dele, e a gente teve que fazer uma adaptação na parte dele, que foi... Eu assumi a Margarete também, a gente assumiu essa responsabilidade. Não sei se fica contente, mas foi o que deu para arrumar. A gente vai fazer live sobre isso, vai fazer live sobre... Agora, essa história de live vai ser uma boa, porque a gente consegue, estou vendo aqui, consegue muito mais gente do que nas nossas assembleias e reuniões presenciais. Chegou a 18 pessoas, menino, eu adorei, já pensou? Tem tempo que a gente não tem assembleia com muita gente assim, ó. Adorei esse formato, ó. Uma reunião dessa. Eu acho que vai ser o futuro mesmo. A gente já fez algumas lives relacionadas a outros temas, e essa foi a primeira de uma sequência de lives sobre a PEC, especificamente sobre a PEC. Então, está anotado, a gente vai abrir espaço para sugestões. A segunda, eu acho que já está em curso de negociação, que são com os sindicatos. Lembrando, a ADP e o Sindigestor, eles estão junto na GESP, fazendo a movimentação política para combater essa PEC. E a gente precisa que cada um de nós vire um embaixador de contra essa PEC. Não que a gente seja contra a reforma administrativa. No seu amplo, existe essa necessidade. A gente precisa de uma reforma administrativa para modernizar a administração pública. Mas não como o servidor sendo o foco central e sendo tido como o demônio de tudo e qualquer problema governamental. Isso eu acho que está bem claro no que essa PEC tem proposto. Mas, enfim, é isso. Vamos terminar por aqui. Tem alguém? Deixa eu só fazer uma pergunta. Vânia. Vânia? Palavra sua. Obrigada. Gente, achei legal o formato, eu acho que a gente precisa discutir isso cada vez mais, mas o que ficou principalmente na minha cabeça é o seguinte, qual vai ser a nossa estratégia com relação à população? Porque a gente, enquanto categoria, eu entendo que a gente está até unissono, mas eu entendo que a gente precisa ir rápido, muito rápido, fazer uma mobilização muito forte junto à população, porque a gente escuta sempre que nós somos os privilegiados, mas a dita reforma administrativa só está pegando, a gente está falando muito de servidor, mas a gente está esquecendo um detalhe, só está pegando o servidor do executivo, o servidor do legislativo e o servidor do judiciário, para eles continua relativamente tranquilo. Então, um ponto que eu acho que a gente precisa focar muito claro com a população é isso. Nós estamos diante de uma reforma que vai simplesmente atuar em cima de um dos poderes, não em cima dos três, né? E como é que nós vamos começar com as estratégias? Essas estratégias de enfrentamento junto à população, a gente já precisava ter começado isso há muito tempo. O que a gente, enquanto ADESP, enquanto participantes, enquanto servidores, nós vamos tomar providências, porque dentro do possível, eu tenho feito ali o trabalho de base, junto com família, junto com amigos e tal, que eu acho que é a minha obrigação de servidor esclarecer. Olha, isso está acontecendo só com o executivo, na verdade, o privilégio penduricário está no judiciário e no legislativo. A gente está sendo ali os vilões da história, quando, na verdade, nós somos os primos pobres, quem, de fato, põe a mão na massa e trabalha somos nós. Então, o que a gente está pensando em estratégia de mobilização junto à população? O que nós vamos decidir a partir de agora? Olha só, a gente está seguindo a FENAGESP. Mas eu aqui, Margarete, eu estou falando Margarete, tá, gente? Aqui que fique bem claro.
não chegou ainda a orientação da FENAGESP de como a gente tem que atuar junto à população. Que a gente está orientando, sigam, observem, acompanhem o debate. Eu, Margarete, percebo, Vânia, que é realmente um momento muito complicado. Primeiro, porque não é claro para a grande população a distinção entre os poderes. Eu não sei se vocês têm acompanhado já há algum tempo, tem aquela comentarista da CNN, a Gabriela Prioli, né? E ela fez algum tempo atrás algumas lives com aquela cantora Anitta. E assim, esclarecendo muito essas questões que a grande população não conhece. Olha, nós temos 3 poderes, como eles funcionam. Tal coisa você cobra do poder na esfera municipal, tal coisa na esfera estadual. E o pior, a gente aqui, como Distrito Federal, a gente mistura tudo, né? A gente tem o alçado de município, de estado. Então, o que eu oriento? Quem ainda faz confusão, até a gente, eu assisti as lives, aprendi um monte de coisa que às vezes eu confundia. Vamos procurar materiais de qualidade, vamos se apropriar de conhecimento e esclarecer nossos pares. E está fazendo isso que a Vânia falou, olha, eu estou fazendo o meu papel. Como eu brinquei para vocês, eu converso muito no mercadinho. Eu converso muito com quem encontra e às vezes explica o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse primeiro momento é essencial que a gente procure conhecimento. Rapidinho. Até para que a gente saiba como falar para aquela pessoa que não é de dentro da burocracia, que muitas vezes ela não vai entender algumas coisas, alguns termos. Então, a gente precisa estar esclarecendo, sim, os nossos pares do que está acontecendo. Rogério. Bom, a orientação que a gente teve da FENAGESP Rogério? Por conta, principalmente da pandemia. Está sem som? Agora eu vou. Tinha travado. Estão ouvindo? Estava cortando. E agora? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Estão ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. A orientação é a seguinte, por conta da pandemia, é muito arriscado a gente sair conversando sobre o que o servidor público está perdendo, porque para a grande maioria, o debate é quem vai receber o auxílio governamental, quantos empregos estão sendo extintos por conta da pandemia. Então, você entrar num debate onde o servidor é demonizado já há anos, não é de agora isso. Nós somos tidos como o cara que atrapalha o serviço público, a pessoa que é cara, que ganha bem, o marajá, isso é visível. Entrar numa discussão agora, tentar mostrar para a população que a gente está perdendo alguma coisa, vai ser muito delicado essa mobilização. Por isso que a FENAGESP está fazendo outra coisa. Ela está no gabinete dos senadores e deputados, exigindo e lutando voto a voto para que essa reforma não saia do outro lado do jeito que foi proposta. A percepção do que a gente debate lá no FENAGESP é perder, a gente vai perder. Não vai sair igual. Por mais que as pessoas digam assim, não, mas isso são para os próximos servidores. Não vai ser assim. Quando vão se virar contra a gente. Quem está achando que não vai ser atingido, porque isso é para quem entrar, daqui a gente acompanha nos debates. Está super equivocado. Tem muita gente preocupada com isso. Inclusive as carreiras típicas de Estado. A grande tentativa da FENAGESP é transformar o gestor numa carreira típica de Estado. Isso já vem sendo debatido, já tem projeto de lei lá no Congresso há muito tempo. O gestor
ser transformado numa carreira típica de Estado, tal qual as que tem aí. Mas nunca conseguiram caminhar com isso para frente. O debate com a população, a gente tem que ser muito cauteloso em expor que a gente está sendo prejudicado, que isso não vai melhorar o serviço. Por quê? Porque a população, ela foi enganada. Ela já está contra o servidor público. Isso é ponto pacífico. Então, quando a gente for se virar para a população e dizer que está perdendo coisa e tal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não vai ver isso com bons olhos. Ela vai dizer assim, vocês ganham muito mesmo, vocês são marajá, que é essa a leitura que ele vem fazendo e sendo ludibriado por essa galera que está demonizando o servidor público há muito tempo. E aí, aqui no Distrito Federal, a gente vê isso, claramente. De 2015 para cá, a gente só via isso. Em tudo quanto é campo, nos gabinetes, nas discussões, na hora que a gente luta pela terceira lá de 2013, ninguém põe na conta, e aí até a gente mesmo se engana, falar assim, o aumento, não é aumento. Nós estamos sem aumento desde 2013. Desde 2013 para cá, a gente não teve um centavo de aumento. Em 2013, a recomposição salarial de 2000 para trás lá, ela nem foi paga completamente. A recomposição salarial que a gente recebeu em 2013, que era dos anos anteriores, duas das 3 parcelas. Então, nós não estamos falando em aumento, nós estamos falando de salário atrasado, desde 2015 que nosso salário está atrasado. Desde quando eles não pagaram a terceira parcela. 2015, né? 2015 para cá, a gente não recebeu, a gente recebe 80% do nosso salário. Mas isso, para discutir, é muito... Eu acho que o trabalho com a população tem que ser de formiguinha, igual a Margarete está propondo. A ADESP não vai se meter em sair dizendo que os gestores vão ser prejudicados para a população, porque isso não vai ecoar. O trabalho que a gente vai fazer é nos bastidores dos deputados e senadores. Isso sim, está sendo feito e a gente tem que intensificar isso. A gente tem falado com os distritais aqui e não tem muito apoio para esse tipo de coisa. As pessoas... e isso é uma história, né? A gente sabe. Os deputados, eles nos recebem, fazem festa, ligam para a gente quando precisam, tem nosso zap, no começo atende telefonema como se a gente fosse amigo, e não conseguiu a presença de nenhum deles, né? Por quê? Porque eu acho que eles estão contra, eles estão a favor. Infelizmente, eles estão a favor disso, né? Então, é muito delicado falar com a população. Eu acho que a gente tem que pensar, se alguém tiver alguma ideia razoável, é claro que a gente pode abraçar essa ideia, mas tem que ter um cuidado especial. E aí, Ivânia, eu tenho uma crítica com relação a essa coisa que você falou. Se a gente for dizer que a gente está sendo atacado e o servidor do judiciário não está e do legislativo não está, com esse discurso a gente perde o apoio dos caras também. Então, por mais que a gente saiba que a gente ganha menos, sempre ganhou, que a gente sempre tem... Enquanto os caras têm o almoço lá de R$2.000, nós temos 394. Eu não sei por que o almoço do executivo é diferente do almoço do judiciário, dos procuradores, dos auditores. Eu não sei por que essa diferença. O TCDF almoça mais caro, é isso? Eu não sei por quê, mas a gente tem. E toda vez que a gente for discutir isso, eu acho que para discutir essa reforma, a gente tem que tomar cuidado com todo e qualquer discurso que cause um pouco de animosidade. É hora da gente pegar, abraçar até juiz. O juiz também está no mesmo bolo. Eu sei que não vai afetar, eu sei que ele vai estar numa categoria separada, que ele tem uma legislação separada, mas ele precisa se associar a gente de alguma forma. Talvez por medo de perder algumas das regalias, talvez por medo de virar para o judiciário também. Nós temos uma diferença com o judiciário, mas agora é hora de pensar
não tem aqui uma distinção entre gestor, analista, técnico. Sim. Olha só, juiz, talvez eu não tenha expressado da melhor maneira. Qual era a ideia? Sim, mas o trabalho de base com a população é fazê-los entender que essa dita reforma administrativa, ela vai atingir o serviço direto à população. Essa é a ideia. Porque quem presta o serviço à população é o executivo. Não quero causar animosidade, mas a gente sabe que a gente, servidor, a gente sabe que tem essa diferença entre os três poderes. Mas o que a gente o que eu quis expressar a gente precisa expor para a população que isso que estão vendendo como eficiência, na verdade, vai ser um desserviço à população. Ele não vai ter o médico, ele não vai ter o pessoal fazendo o recolhimento do lixo, não vai ter o tratamento da água. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Da gente explicar para a população que essa reforma administrativa, do jeito que está colocada, todo mundo vai perder. Não é só a gente como servidor que vai perder benefícios, mas a população vai perder completamente o mínimo de qualidade de serviço que hoje já é prestado. Então, se hoje a gente está reclamando que o serviço que é ofertado, tipo SUS, que a gente é referência mundial de SUS, que a gente é um dos poucos países, talvez um único, que tem essa capilaridade de atendimento em saúde pública, se a gente explicar isso para a população, que essa ideia dessa reforma administrativa vai piorar, e muito, o que já está ruim, talvez sim aí a gente consiga ganhar a atenção. É nesse sentido que eu quis colocar, entendeu, gente? Ficou bem melhor assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. E aí a gente está carente de ideias de como trabalhar isso. Se você tiver ideias para a gente fazer, de repente, uma campanha com vídeos esclarecendo, de juntar com outras carreiras para fazer isso, né? Seria uma boa. Mas a gente precisa de... Então, se você tiver alguma ideia desse tipo, a gente fica grato em recebê-la e tratar de executá-la. E se alguém tiver também alguma ideia nesse sentido. Mais alguma pergunta? Fala, Francisco. Era um tchau ou é uma pergunta? Tá sem áudio, Francisco. Calma aí, que eu ainda estou me familiarizando com esse novo aí, essa nova tecnologia. Olha, eu entendo que é importante o que a FENAGESP está fazendo junto aos gabinetes, né? A essa movimentação política. Mas eu concordo com a Vânia quando ela diz que é necessário a gente esclarecer a população. Esses 3 anos aí atrás, no qual o servidor foi demoniado, a gente verifica que foi uma situação proposital, né? Foi um conluio que foi feito com a intenção mesmo de desmoralizar o servidor público para que a reforma descesse goela abaixo. Então, nesse sentido, talvez não caiba a DESP, né, levantar a bandeira de esclarecimento, porque a gente não tem estrutura. Mas seria interessante, Rogério, você levar a FENAGESP para que essa campanha de esclarecimento seja realmente efetivada, junto aos meios de comunicações. Nós também podemos fazer nas nossas redes sociais, tem um alcance imenso, né, de que a verdade realmente que o servidor que está na ponta não é o vilão que estão pintando, que verdadeiramente os vilões do serviço público que onera são justamente aqueles que estão carregados de privilégios, e são aqueles no qual a proposta dos governos querem excluí-los. Então,
acredito eu que essa é uma linha de trabalho interessante, que a gente vai conseguir proveitos, né, a respeito, e que temos que começar desde já. Eu não sei, assim, você citou a questão das redes sociais. Eu citei aqui 3 pessoas e eu também tenho acompanhado alguns perfis e participado, observado. Tem os perfis de não, a reforma administrativa, estabilidade sim, e tem uma deputada, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, mas ela tem feito um trabalho esclarecendo muito nessa linha que vocês dois colocaram. Eu vou tentar localizar e depois mando para vocês. Ela está... Margarete, você levantou, desculpa te interromper, mas você levantou um tópico importante que eu queria também mencionar. A gente também tem que admitir, a reforma é necessária? É necessária, não é? Não nos moldes que o governo está apresentando. Nesse sentido, então, que reforma seria viável? E a Margarete citou uma professora que, pelo menos foi o que eu entendi, que já está trabalhando em fazer uma reforma alternativa, não é isso? Então, isso mesmo. É a professora Nelma Fontana. Ela até, depois, se vocês puderem procurar, sim. Hoje ela estava no debate com o professor Israel. Podemos nos apropriar, então, do conhecimento e ter bagagem para propor algo efetivo, como a DESP e como o FENAGESP. Sim. A gente quer trazer esse primeiro debate para esclarecer, para que a gente tenha segurança nessas propostas, e a sequência de lives que a gente está tentando trazer inclui pessoas do tipo professor Israel, do tipo dessas professoras de direito que estão trabalhando e explicando, né? A gente quer pegar divulgar essa comparação do Shigeru, por isso que a gente trouxe a Ana Paula aqui, que está acompanhando isso por conta de estar no IPREV lá. O Gerson, mais uma vez, não pôde comparecer por problemas técnicos aí, mas ele estava disposto a contribuir, mas declinou de última hora. Mas as próximas a gente vai tentar trazer pessoas assim. A próxima, me parece, que é com os dirigentes sindicais de Brasília. Qual é a posição deles com relação à reforma? E aí a gente procurou carreiras próximas de nós. Auditores de controle interno, auditor fiscal, procurador do GDF, defensor público, não sei se da Polícia Civil, tem alguém já tratando de trazer esses sindicalistas para que a gente discuta até as ações daqui para frente, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, não só o da FENAGESP, acho que tem que fazer mesmo com a população. Eu só alertei para como a gente vai fazer. A gente precisa tomar muito cuidado, porque já foi vendido que nós somos os demônios. Então, desfazer essa ideia é o primeiro passo, eu acho. Como desfazer? Aí eu não sei. Aí a gente precisa estudar e definir junto com todo mundo aí, todos os gestores, ou boa parte deles, para que a gente possa viabilizar essa ideia junto na ADESP e no Sindigestor. Ok? Mais alguma pergunta? Franklin, tem alguma coisa aí no... Franklin está indo ver a novela, viu, gente? E dá um tempinho. Não, Rogério, não tem nenhuma pergunta. Beleza, então vamos encerrar a live. Vamos dar por encerrado. Se tiver alguma consideração, algumas perguntas, a 10 está aberta. O site está... gente, eu preciso falar, o site está bacana. Foto da galera lá, tem uma galeria de fotos, tem publicações dos gestores. Ele só está com pouca visitação. Eu queria aproveitar a live aqui, vai ser disponibilizada lá, para que quem tiver aqui, que tiver gestor, que não acessou ainda, pelo amor de Deus, entra, faz o cadastramento, monta grupo lá dentro de debate, os
site ele é atrativo. Tem um Facebook interno lá para a gente fazer esses grupos de discussão. Pode ser um instrumento legal para a gente discutir essas questões. Tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Obrigado. Rapidinho. Quem? Rogério, está cortando. Margarete. Só para a gente agradecer a presença da Ana Paula, muito obrigada pelos apontamentos, pela apresentação, pela disponibilidade de contribuir, tá? Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite. Tá. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação. Vamos visitar o site. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.